Feliz de estar aqui nessa noite. E que maravilha, né? Essa liturgia, a gente poder interagir nesse momento no meio do culto. Quem está feliz aí com essa novidade? Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens que é sobre o caminho de Jesus. Amém? E a nossa igreja, como já foi dito aqui, tem como missão inspirar as pessoas a serem como Jesus. E ser como Jesus é entrar num caminho de discipulado. Entrar num caminho em que nós estamos com Jesus, passamos a buscar, entender e meditar na sua palavra para sermos como Jesus e também para agirmos, fazermos como Jesus. E exatamente foi assim que nós dividimos os grupos de ministrações. Amém? Então, o primeiro grupo de mensagens foi sobre estar com Jesus. E o segundo grupo de ministrações sobre ser como Jesus. E agora estamos numa série de mensagens sobre fazer, agir como Jesus. Amém? Hoje pela manhã podemos ouvir do pastor Henrique ministrando sobre a hospitalidade e como foi maravilhoso, edificante para a nossa vida. E agora nós vamos ministrar sobre serviço e sobre como as Escrituras e Cristo nos ensina sobre o serviço, como isso revela sobre quem Ele é e como nós podemos ser cada dia mais parecidos com Ele. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. E se você puder, nessa primeira leitura, eu quero te convidar a se colocar em pé. Fica para nós reverenciarmos a palavra de Deus, como um costume que temos aqui. Então, se você puder se colocar em pé, vamos ler João capítulo 13, do 1 ao 17. Amém? João 13, a partir do verso 1. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou uma capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Pode fechar seus olhos, fechar sua Bíblia, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos trouxe até aqui nesse dia. E que Pai, a nossa reverência pela Tua presença, pela Tua palavra, aumente, Senhor. Nosso desejo pela Tua palavra, pela Tua presença, aumente, Senhor. Que a paixão por Ti, Senhor, a paixão pela Tua palavra, a paixão pela Tua presença, aumente nos nossos corações. Que o Senhor nos guie, Pai, pelo meditar da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, nesse caminho de maturidade. E a cada dia sermos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Meu irmão, o Evangelho escrito por João
foi dos últimos evangelhos a serem escritos e já era direcionado a pessoas que seguiam Jesus, mas não tinham visto Jesus, porque já tinha passado um tempo. E agora, aqueles que recebiam a mensagem do evangelho, recebiam a mensagem de João como aqueles que não tinham testemunhado visualmente. Mas então, João diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém? E no livro de João, ele relata a vida de Jesus, o ministério de Jesus. E nós vamos ver a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, mensagem de despedida de Jesus. Então, do 13 ao 17, Jesus tem direcionado mensagens de despedida aos seus discípulos. E ele começa aqui no capítulo 13, mas lá no capítulo 17 ele termina orando por nós, pelos seus discípulos que caminhavam com ele, mas por todos aqueles que viriam a crer. Ou seja, todos nós aqui hoje recebemos a oração de Jesus momentos antes de ele ir para a cruz. E o que nós vemos aqui em João capítulo 13 é que Jesus, ele deixa um exemplo prático. Ele, na prática, ensina aos seus discípulos. Porque ele trazia mensagens, ele ensinava por mensagens e por parábolas, mas nesse momento aqui ele faz um ato de serviço. E por meio desse ato de serviço ele deixa uma grande lição a todos os seus discípulos e para todos nós. No capítulo 13, Jesus, aqui no verso 1 está dizendo assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João está descrevendo que todas as atitudes de Jesus, as mensagens de Jesus estavam expressando o seu amor, e até o fim ele estava fazendo isso. Ele estava amando os seus discípulos ao lavar os pés, ele estava amando ao ir para a cruz, ele estava amando até o fim. E ele não parou, ele não fez pela metade, ele fez tudo até o fim por amor. E o que nós vemos no contexto ali que está acontecendo, João capítulo 13, é que eles estavam reunidos à mesa para celebrar um momento de Páscoa. E à mesa eles estavam partindo o pão, eles estavam tendo um momento de se alimentar, de comunhão, de trocar ideias. Inclusive o pastor Henrique ministrou de manhã sobre hospitalidade, a importância de momentos assim à mesa, de nós comermos juntos, bebemos juntos. E Jesus estava ensinando assim, à mesa. Mas em determinado momento, Jesus, ele quebra o protocolo, porque ele sai do seu lugar da mesa para fazer algo. Ele cinge com uma toalha e ele lava os pés de seus discípulos. Mas eu quero olhar alguns versículos aqui com você para nós meditarmos. O que João capítulo 13, a partir do verso 1 está dizendo é que ele sabia o que iria acontecer e ressalta algumas coisas que Jesus sabia. Bom, lembrando que a mesa ali onde os discípulos estavam era um lugar em que as pessoas convidadas participavam no momento de intimidade. Inclusive no contexto deles ali, muitas vezes o estar à mesa era reclinar-se à mesa. Ou seja, eles um pouco que deitavam sobre o cotovelo esquerdo e com a mão direita eles pegavam a comida e comiam. E era um momento de proximidade. Mas o que João capítulo 13, verso 1 diz? Que os amou até o fim. E ele vai dizer que ele sabia que ele vinha e o que aconteceria. Então, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Então vamos ver algumas coisas aqui que João enfatizou que Jesus sabia. A primeira coisa, Jesus sabia que estava chegando o tempo, havia chegado o tempo. E João dá ênfase nisso, porque em vários momentos do Evangelho de João, ele vai dizer sobre essa chegada da hora de Jesus. Olha só, no capítulo 2, é o primeiro momento que isso aparece. Em João capítulo 2, verso 4, Jesus é abordado por sua mãe, numa festa de casamento, e tinha acabado ali o vinho, e a mãe de Jesus diz: olha, acabou o vinho, e dá o relato para Jesus ali do problema. Jesus repreende dizendo assim: o que tenho eu contigo, mulher? Não sabe que ainda não é chegada a minha hora? Então, no primeiro momento que João enfatiza esse conhecimento de Jesus sobre a sua hora, é aqui, nesse primeiro milagre. Não é chegada a minha hora ainda. Jesus continua amando até o fim. Em João capítulo 7 e também em João capítulo 8, nós vamos ver momentos em que Jesus,
é abordado por perseguidores, pessoas que eram religiosos da época, mas que queriam acusar Jesus, queriam prender Jesus e também até mesmo matar Jesus. Mas nos relatos de João capítulo 7 e João capítulo 8, diz, João enfatizando, mas como ainda não era chegada a sua hora, não puderam tocá-lo. Tentavam prender Jesus, mas como ainda não era chegada a sua hora, não puderam prendê-lo. Mas quando chegamos então, João capítulo 12, lembrando que nós lemos o 13, amém? João capítulo 12 é um pouquinho antes, relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que ele sobe no jumentinho e as pessoas gritam e louvam a Deus, dizendo hosana nas alturas, e celebram Cristo. Então ele passa por aquele momento ali e diz, agora é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Veja a ênfase que João dá do prosseguimento de Jesus, sabendo da sua hora. Em vários momentos nada acontecia com Jesus porque não era chegada a sua hora, mas após a entrada triunfal dele em Jerusalém, ele mesmo diz, agora é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E o que era ser glorificado para Jesus naquele momento ali? Era ele entregar a sua própria vida por amor, morrer naquela cruz, ressuscitar e depois subir ao Pai. Esse era o processo de glorificação que Jesus estava se referindo. Então veja que glorificação para Jesus era ele se humilhar até a morte de cruz, morrer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia, estar com os discípulos e depois voltar para o Pai. Então a lição que Jesus nos deixa sobre humildade e serviço está presente em todo o seu ministério, em toda a sua história. Mas quando chegamos então em João capítulo 13, que é onde lemos aqui, o relato de Jesus à mesa, então ele lava os pés dos seus discípulos. Mais uma vez, João faz questão de evidenciar, no verso 1 dizendo, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Quando Jesus, sabendo que iria para o Pai, que ele morreria, passaria todas aquelas coisas, o que ele faz diante desse conhecimento? Ele serve. Diante do conhecimento de que ele seria entregue à morte, ele serve. Então às vezes a gente faz essa reflexão, olha, Jesus sabendo todo o sofrimento que teria, talvez, se a gente se colocasse nesse lugar de conhecimento, de saber que passaríamos por um grande sofrimento, o que nós escolheríamos fazer um dia antes? Talvez alguns de nós escolheríamos passar um dia no spa, passar um dia de férias. Não, mas são meus últimos momentos, eu tenho que aproveitar, porque daqui a pouco vai ficar difícil. Talvez alguns de nós passariam um tempo sem distrações, de repente assistindo a Netflix e só tranquilo na sua cama. Ou deitado numa rede, numa sombra boa, tomando um tereré. Mas Jesus, diante do conhecimento de que a sua hora havia chegado, ele faz algo que surpreende a todos os seus discípulos, porque não estavam acostumados com o que aconteceria ali. E o que ele faz é servir além do que era esperado, além das expectativas, até mesmo para um servo. Pois então, a primeira coisa que João evidencia aqui na nossa leitura, que Jesus sabia, é que era chegada a sua hora. Agora, ele evidencia outra coisa, antes de chegar na descrição do ato. Ele evidencia que Jesus sabia quem ele era, de quem ele tinha vindo e que ele voltaria para o Pai. Olha o verso 3. Jesus sabia, é mais uma vez aqui aparecendo o verbo saber, né? Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha o conhecimento de Jesus, toda a autoridade sobre ele. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então vamos acrescentar, além de ele saber que estava chegando a sua hora, ele sabia que tinha todo o poder. E sabia que tinha vindo do Pai e que estava voltando para o Pai. Então, ou algumas Bíblias vão dizer assim, ou então, vamos dizer que é quase que uma conjunção aqui levando para uma conclusão.
como ele sabia que vinha do Pai, estava voltando para o Pai, assim, olha o verso 3. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então, se eu dissesse para você hoje que o que Jesus fez naquela cruz te tornou um filho de Deus, te tornou um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um com Ele. E ser um com Ele agora, lembrando que Ele é quem? O Todo-Poderoso, desde a eternidade, princípio e fim. Nunca teve um início, nunca haverá um fim. Ele é o Criador do universo. O Pai, Filho e Espírito Santo na comunhão plena desde a eternidade. Nunca precisaram de nada porque são o próprio Deus. Mas pela sua própria vontade, para a sua glória, se moveu ao nosso favor para nos criar. Para criar a terra, a natureza e toda a humanidade. Esse Deus enviou seu Filho por causa de nós, pelo nosso erro, pela nossa falha, pela nossa culpa. Quem tinha errado na relação, traído, desobedecido, se tornado inimigo, somos nós, a humanidade. Mas quem se move mais uma vez a nosso favor é o próprio Deus, entregando o seu Filho. Mas diante do conhecimento de Jesus, que era um com o Pai, que tinha toda a autoridade, a reação de Jesus, a resposta de Jesus, descrita aqui no Evangelho de João, a esse conhecimento, é servir o próximo, é servir aos seus discípulos, de uma maneira que o chocou ali. Bom, a grandeza de Deus, meu irmão, é algo muito difícil de se expressar. Como é que podemos meditar na grandeza de Deus? Talvez no seu momento de oração, ao olhar para a palavra de Deus, nós possamos contemplar um pouco da grandeza de Deus. Talvez olhando para a natureza e toda a criação, possamos contemplar um pouco da grandeza de Deus. A própria criação nos dá pistas dessa grandeza. Esses dias eu estava no avião olhando para as nuvens assim, aquelas nuvens grandes, imponentes, e na verdade eu estava vendo só um pedacinho das coisas, mas como eu via a grandeza daquilo que Deus fez ali, e essa grandeza não se compara a si mesmo. Pois Ele é o Criador, mas olhando para a criação, temos pistas da grandeza de Deus. Quando olhamos, eu não sei aqui quem já é pai, mas quando meu filho nasceu, eu peguei nos meus braços, eu falei, isso aqui é um milagre. Eu mesmo não poderia dar a vida, mas Deus me permitiu estar segurando agora um filho. A vida mostra a grandeza de Deus. Todas as coisas no universo existem numa determinada ordem, harmonia que o próprio Deus criou. Mas isso tudo são apenas pequenas pistas da grandeza de Deus. Moisés, ao se relacionar com Deus, uma vez pediu, Senhor, deixa-me ver a sua glória. E Deus falou assim, olha, eu vou passar na sua frente, você vai entrar numa festa, eu vou tampar um pouco, mas você vai ver o finalzinho das minhas vestes. E ali Moisés teve mais um pouquinho da pista da grandeza de Deus, da glória de Deus. Mas o que a Bíblia nos diz é que um dia o veremos face a face. Até lá nós podemos ter vislumbres, pistas, e ter um olhar de reconhecer quão grande Ele é. O que nos ensina e nos choca é o que Jesus, sendo o próprio Deus, tão grande assim, tão maravilhoso assim, tão poderoso assim, faz. Diante da certeza de quem Ele mesmo é. E o que Ele faz é servir. Então, meu irmão, hoje, sobre essa ministração de serviço, possamos olhar para Jesus e aprender com Jesus. Sabendo quem Ele é, Ele nos deixou uma poderosa lição. E o momento de lavar os pés dos discípulos é uma ilustração da grande mensagem que Cristo nos deixou de humildade e serviço. Olhar para a cruz, vemos que a humildade de Jesus se expressa em Ele ser grande, rico e poderoso, e ainda assim fazer todas essas coisas. Então Jesus, Ele não serve porque era pobre. Jesus não serve porque havia uma necessidade de ser reconhecido. Jesus não serve porque Ele queria receber uma recompensa. Não.
ao saber que já tinha todas as coisas, ao saber quem ele é, já estava tudo resolvido. Ele serve. O que eu quero deixar aqui, meu irmão, com esse primeiro momento aqui dessa passagem, é que a nossa consciência de servir deve ser não para obter algo. A nossa consciência de servir deve ser não para receber uma recompensa. A nossa consciência de servir deve vir da consciência de quem nós somos nele. Por sabermos quem somos, nós servimos. Então, essa mensagem serviço está dentro dessa série de mensagens sobre fazer e agir como Jesus, mas nós só fazemos algo porque entendemos quem somos. Nós só fazemos algo porque entendemos quem Ele é e quem somos nele. E ao entender isso, nós expressamos naturalmente servindo o próximo. Quem lembra da passagem que Jesus vai dizer sobre aqueles que seriam repreendidos no juízo? E Jesus diz que alguns no juízo chegarão e dirão: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz tantas coisas. Mas serão repreendidos porque o Senhor os dirá: eu não vos conheço. E a resposta do Senhor aqui nos ensina, Ele dizendo: eu não os conheço porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estive nu, você não me vestiu. Você não me recebeu, você não me visitou. E ao mesmo tempo aqueles que são bem recebidos pelo Senhor e elogiados pelo Senhor, reconhecidos pelo Senhor, recebem a mesma fala dizendo: olha, vocês me alimentaram quando eu tive fome, vocês me deram água de beber quando eu tive sede, vocês me vestiram quando eu estive necessitado, vocês fizeram algo por mim. Mas aqueles dirão: Senhor, quando fizemos essas coisas? Sabe, que a nossa consciência em servir seja tão orgânica, natural, que nem mesmo a gente perceba que a todo tempo estamos servindo o próximo. A ponto daquele dia: Senhor, mas quando que eu fiz isso? Porque assim, não é algo que a gente faz esperando receber algo do Senhor. Nós reconhecemos que já recebemos tanto, que Ele já fez tanto por nós, que nós servimos naturalmente. Que alguém ao encontrar conosco é servido. Que mesmo no seu dia difícil, no seu dia talvez de dor, talvez naquele dia que é um dia mau, alguém ao aproximar-se de você é beneficiado ao ser servido por você. E nós não conseguiríamos fazer isso de nós mesmos ou da nossa própria força, mas porque estamos nele. A nossa resposta natural é a mesma de Jesus. Sabendo quem Ele era, sabendo que todas as coisas estavam debaixo do seu poder, Ele fez algo, Ele serviu. Como expressão do ser de Deus, Ele deixa uma lição que envolvia o próprio serviço. E Pedro então questiona Jesus: Jesus, você não pode lavar os meus pés. Por que Pedro teve essa estranheza? Porque culturalmente ali, nós vemos que eles não usavam tênis, amém? Não usavam sapatos fechados. A maioria usavam sandálias. O lugar em que eles andavam não era um lugar de lixo, de sujeira, mas era um lugar de terra, de poeira. E seus pés se sujavam. Muitas vezes, ao chegar numa determinada casa, ao serem acolhidos, recebidos numa casa, pode ser que recebessem um desses serviços, mas não era sempre, de alguém poder lavar os pés do visitante. Alguns historiadores dizem que não era comum, mas se algum anfitrião quisesse expressar profunda afeição e carinho, ele poderia ele mesmo lavar os pés desse visitante, mas não é algo extremamente incomum e expressaria uma grande afeição. Dos servos da casa, aqueles servos que eram judeus, certamente não seriam alguém para lavar os pés. Os servos gentios, muitas vezes, é que seriam colocados para lavar os pés de um visitante. Então veja qual era o entendimento dos discípulos ali sobre o ato de Jesus. Jesus, nem mesmo o mais baixo servo faria algo assim. E qual era a relação dos discípulos com Jesus? Jesus, mestre, Senhor, eles seguidores, discípulos.
E o que era mais comum nessa relação? Os discípulos servirem o mestre. Nós vamos ver Josué servindo Moisés. Vamos ver várias ocasiões em que Eliseu serve Elias. Os discípulos, o que era esperado deles, naturalmente, que servissem ao seu Senhor. Mas o que Jesus faz é não apenas servi-los, mas servi-los de uma maneira que nem o servo mais inferior faria. Isso que causou um constrangimento em Pedro. Senhor, você não pode fazer isso. Quem sou eu para você fazer algo assim? O que Jesus responde é que: Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Aqui temos dois aspectos desse lavar os pés. Alguns estudiosos podem levar para o aspecto da santidade, levando para a mensagem da purificação. E eles tinham vindo já de momentos que liturgicamente eles faziam a purificação antes da Páscoa. E o que Jesus diz é: vocês não precisam ser purificados, porque vocês já foram limpos pela palavra. Ele dá apenas uma exceção de que havia um ali que não estava limpo pela palavra. Mas então o ato de se lavar os pés, com certeza deixaria um ensinamento sobre a importância da santificação, da purificação. Mas o que nós vemos é que muito mais do que isso. Que o lavar os pés deixava um padrão novo para a igreja que ele estava iniciando e para a mentalidade que ele estava construindo. A mentalidade que os discípulos vinham era a mentalidade comum hoje no mundo. Qual é o padrão cultural no mundo hoje? Aquele que tem mais honra, aquele que tem mais poder e autoridade, é aquele que é mais servido pelos outros. Aquele que tem mais poder e autoridade, e quanto mais importante a pessoa é, mais ela é servida. Naquele momento ali, naquela cultura, não era diferente. As pessoas mais importantes tinham um lugar de destaque numa mesa. As pessoas mais importantes tinham um lugar de destaque quando chegavam numa festa. Lembra dos ensinamentos que Jesus deixou? Quando você chegar numa festa, numa cerimônia, nunca vá para o primeiro lugar, porque pode estar reservado para alguém importante. E se você chegar lá e se sentar no primeiro lugar, você pode ser constrangido a ser retirado. E aí vai sobrar qual? A última. Jesus está ensinando sobre honra. Olha, você não pode buscar honra para si mesmo. Alguém vai te honrar, mas você não pode buscar isso para si mesmo. Amém? O que Jesus está dizendo aqui é que ele reconhecia que havia formas de honrar as pessoas dentro da cultura que ele vivia. Porém, ele quebra o padrão. O mais importante é aquele que é mais servido. O mais importante é que tinha um lugar de destaque na mesa, lugar de destaque na festa, na cerimônia. Inclusive, meu irmão, naquela época havia um padrão de se cumprimentar as pessoas. Se você era um doutor da lei, você era alguém importante, e eu passasse por você, eu que tinha que iniciar o cumprimento, mostrando uma honra, uma reverência para alguém que tem mais posição. Se você tinha uma posição de autoridade maior, naquela época, as pessoas que passassem por você é que tinham que iniciar. E talvez a pessoa só respondesse com um aceno com a cabeça. Jesus, sabendo quem ele é, e ele diz: eu sou mestre e senhor. Se eu sou mestre e senhor e faço isso, qual é o padrão que vocês devem replicar? E o discipulado que Jesus aplicava, e sempre entendemos pela palavra, é um discipulado pela imitação. Um discipulado por repetir o que o mestre fazia. Então, o exemplo que Jesus está deixando ao lavar os pés vai além de uma mensagem de santificação, partindo dos discípulos como uma busca, mas é uma mensagem de padrão de comportamento e de consciência e de mentalidade. Se Pedro e os outros discípulos olhassem para o governo da época, veriam um padrão. Se eles olhassem para os sacerdotes e aqueles religiosos com maior autoridade, veriam também um padrão de sempre buscar um reconhecimento para si, de sempre quererem os melhores lugares na sinagoga, de sempre quererem honra.
Mas o que Jesus está dizendo é: ser grande, ser nobre, a grandeza não está enquanto as pessoas te servem. A grandeza está naquilo que você entrega pelos outros. Então, enquanto o mundo te pergunta assim, quantas pessoas trabalham para você? Para tentar ver o quão importante você é, o que o Evangelho e Cristo nos propõe é a pergunta diferente: quantas pessoas você serve? Enquanto o mundo tenta medir a importância por quantos elogios, por quantas ações são recebidas ali de manifestação de honra, o Evangelho e Cristo nos ensina a nós nos doarmos pelo próximo, porque Ele mesmo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e nos serviu. Amém? Esse é o padrão que Cristo nos deixou. Jesus ensinou humildade, serviço e repreendeu orgulho, egoísmo. O cenário que Jesus estava ensinando ali aos discípulos vinha de discussões entre eles mesmos de quem seria o maior, quem se sentaria à direita, quem se sentaria à esquerda, quem teria mais autoridade. E Jesus está dizendo: maior é aquele que serve, maior é aquele que se entrega. Jesus lava os pés de todos. Ele não lava apenas de João. Ele não lava apenas de Tomé. Ele lava o pé de todos. Inclusive de Tomé, que ele sabia que duvidaria da sua ressurreição. Inclusive de Pedro, que sabia que o negaria e seria abandonado no momento de cruz. Inclusive de Judas, que Jesus sabia que o trairia. Então o movimento de servir ao próximo não depende do quanto essas pessoas me correspondem. Bom, se eu servir e as pessoas expressaram gratidão, então eu continuo servindo. Não é o que Jesus ensina. Que o movimento de servir não depende da resposta que nós obtemos, mas depende da consciência que nós recebemos. Sabendo que recebemos tanto, que fomos tão amados, nós nos movemos em direção ao próximo e servimos. Ainda que as pessoas que servimos muitas vezes possam ser ingratas, muitas vezes possam inclusive fazer algo contra você, como era o caso de Judas com Jesus. Mas não é esse o medidor do nosso movimento de servir. Nós servimos porque sabemos quem somos, e sabemos quem somos porque entendemos quem Ele é. O modelo de igreja, o modelo de caráter que Jesus deixa, então, quebra um paradigma na cabeça dos discípulos. E Pedro recebe a resposta de Jesus: Pedro, se você não fizer isso, você não vai participar, você não vai ter parte comigo, porque eu sou assim. Se você não receber o que eu estou fazendo, a sua consciência não vai ser afetada, você não vai ser transformado. Eu preciso que você entenda que eu estou te servindo, porque um dia vai ser você servindo o outro. Um dia vai ser você, Pedro, liderando a igreja, puxando o exemplo, para que o que eu ensinei se propague. É tão importante que Jesus não só deixou uma parábola, não deixou apenas um ensino, Ele fez algo prático e deixou o exemplo prático lavando os pés dos discípulos, carregado de tanto significado. Em Filipenses capítulo 2, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 3. A carta de Paulo aos Filipenses, quando nós lemos aqui a partir do capítulo 2, vai ter um convite a sermos parecidos com Cristo, olhando para o que Ele fez. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3, diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente do que é do seu interesse, mas também do que é interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o modelo para os discípulos, para Pedro e para toda a igreja. Jesus é o modelo de sermos, do nosso caráter, de sermos igreja, de sermos pais, de sermos filhos, de sermos maridos, de expressarmos nas relações. O nosso modelo é servir. E o que Filipenses capítulo 2 aqui nos diz é que nós devemos fazer as coisas não por ambição egoísta ou por vaidade. Ou seja, é possível eu servir e fazer e produzir, mas com motivações erradas. Por ambição egoísta, por vaidade, para aparecer, para ser reconhecido, para receber uma recompensa. E Pedro repreende: não façam isso desta maneira, mas olhem para Cristo. Seja como Cristo. Não cuide apenas do que é só seu, olhe para mim, para o que é do outro, esteja sensível às necessidades ao seu redor. Tem muitas pessoas precisando daquilo que você pode oferecer. Aquilo que você carrega e recebeu de Deus pode beneficiar muitos ao seu redor. Mas isso não vai acontecer se você estiver olhando apenas para o que é do seu próprio interesse. Quando você começa a olhar para o lado, perceber as necessidades do próximo, você pode estar sensível e disponível para servir. Mas que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. E que nós devemos considerar cada um dos nossos próximos, cada um dos nossos irmãos superiores a nós mesmos. Então, quem já ouviu assim, olha, você conhece alguém pela forma que ela trata quem tem uma posição hierárquica inferior? Quem já ouviu falar isso? Não, você conhece de fato alguém quando como ela trata alguém que de repente tem menos poder, menos influência. É um ditado presente no mundo, né? Mas a verdade que o Evangelho nos propõe, Cristo nos propõe, a pergunta é: como é que eu posso saber quem é inferior? Se olhando para Cristo, eu sei que todos nós somos amados, recebemos a mesma porção de Deus, e eu devo olhar para o meu próximo com um olhar de serviço. A pergunta é: quem é inferior? Uma vez disseram de uma jovem que estava no velório, ela tinha falecido, o ministrante estava lá para ministrar sobre aquelas pessoas que estavam ali de luto, e o que diziam daquela moça era que, olha, elas sempre tratavam bem aquelas pessoas que eram inferiores. E a frase dele: mas a dificuldade é saber quem é inferior. Porque em Cristo Jesus, nós nunca vamos olhar como superiores ao próximo. Em Cristo Jesus, nós nunca vamos olhar como agora que recebemos a verdade, como agora que fomos purificados pela palavra, somos superiores ao próximo. Não, o mundo, quem está lá fora, vale menos. Não, meu irmão. O Cristo nunca nos ensina nessa direção. Na verdade, mesmo tendo sido purificados, é agora, com a consciência de quem somos, é que ainda mais servimos. Porque esse é o modelo de Cristo. Nós somos discípulos dele, somos imitadores dele. O mundo já até reconhece que é nobre você tratar alguém que de repente na sua empresa tem uma posição inferior. E reconhece a nobreza disso. Mas o Evangelho, ele diz que a nobreza está em entender que ninguém é superior e nem inferior, que todos somos amados por Deus. Que Cristo se moveu por amar tanto o mundo, se moveu a nosso favor e morreu numa cruz e nos viu o valor desde a criação. E o mundo em que a grandeza é medida por quanto você recebe, Cristo nos deixa a grande lição, que mais importante é aquele que serve. Nós não servimos porque agora somos superiores. Nós não servimos porque agora somos mais privilegiados. Mas nós servimos porque temos a consciência do amor tão grande de Deus que veio ao nosso favor. Ao olhar para a mesa, nós não ficamos selecionando para quem iremos servir ou de quem lavaremos os pés. Ao olharmos para a mesa,
Vemos que Jesus partiu o pão por todos, incluindo Tomé, Pedro, Judas. Olhamos para a mesa e vemos que Jesus não só partiu o pão, ele lavou os pés de todos. Ele não selecionou, porque não dizia a respeito de quem estava recebendo, mas dizia a respeito de quem ele era e quem ele estava revelando. E por revelar o Pai, ele nos mostrava que não importa a quem faremos, mas que todos recebam do seu amor por meio de nós. Cristo subiu ao Pai, ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou, apareceu aos discípulos, apareceu a 2 irmãos no caminho de Emaús, apareceram a mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele apareceu e deu provas irrefutáveis da sua ressurreição e deixou testemunhas, mas ele subiu ao Pai. E nós somos o corpo de Cristo nessa terra, que continua servindo o próximo, assim como ele é, nós somos. Quando alguém perguntar, mostra-nos o Cristo, talvez a nossa resposta deva ser a mesma que Cristo deu aos discípulos quando perguntaram para ele, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, como vocês podem dizer para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Que a nossa resposta, ao perguntarem onde está Cristo, seja, pode olhar para nós, a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Não é porque nós somos agora infalíveis, perfeitos, mas nós recebemos um amor tão grande, que nos fez ser um com Ele, e a nossa expressão agora corresponde ao que recebemos. Nós servimos, nós entregamos, nós amamos o próximo. O próprio Cristo veio para servir, nos mostrando o caráter de Deus. Nós, como discípulos, sabemos quem somos e por isso servimos. Servimos não para receber algo em troca ou recompensa, mas por reconhecer que já recebemos tanto. Por reconhecer quem somos nele, nós servimos. Então o convite, meu irmão, é para você servir a sua família. Servir aqueles que estão dentro da sua casa. O marido servir a esposa servir o marido, os filhos servirem aos pais, os pais servirem aos filhos. O convite, meu irmão, é para além de você servir aqueles que são da sua casa, todos aqueles que têm contato com você no dia a dia. Do mais, vamos dizer assim, chato, ao mais agradável, você ser aquele que serve. Porque a sua medida de servir não vai estar baseada no quanto aquela pessoa te agrada, no quanto aquela pessoa te corresponde, mas na sua consciência de quem você é nele. O convite, meu irmão, é para você servir a todos, em todos os ambientes em que você está, porque onde você está, você é uma representação de Cristo. E nada melhor, meu irmão, do que servir na comunidade que você faz parte, no bairro que você faz parte, na igreja que você pertence. Nós falamos aqui de um processo simples de ser igreja, discipulado, de avançarmos em maturidade como discípulos. E você pode ver que o nosso processo representa o que nós aprendemos nas Escrituras. Nós conhecemos a Deus, nós fazemos parte do corpo, nós pertencemos à comunidade, somos convidados a servir. Se você está aqui, meu irmão, e faz parte dessa comunidade, quero te dizer que essa comunidade é sua. Você pertence a essa comunidade e ela também é sua, e é a sua responsabilidade. A sua família, meu irmão, a qual você pertence, ela é sua, você pertence a ela, e a família também pertence a você. E ela é sua responsabilidade. Então quando houver uma necessidade, e talvez você esteja orando a Deus, Senhor, manda alguém, e Ele já colocou alguém lá. Você é a resposta para a sua família, você é a resposta para essa comunidade, você é a resposta para os ambientes onde você está, porque você é Cristo e a representação de Cristo onde estiver. Então sirva, meu irmão. Inclusive sirva aqui também, na sua comunidade. Tem muitos irmãos que vêm cultuar o Senhor, e vêm e recebem, adoram o Senhor louvando, adoram o Senhor ouvindo a palavra. Mas tem muitas vezes que nós viemos para o culto para adorar o Senhor servindo,
ficando lá na recepção, ajudando a arrumar as cadeiras, ajudando a recepcionar, ajudando a ministrar nova inspiração, ajudando com a parte técnica, ajudando com o que for preciso, porque nós adoramos ao Senhor também servindo. Então talvez você hoje está na escala aí servindo. Quem está na escala servindo aí, levanta a sua mão assim. Olha aí, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas aos voluntários, hein, meu irmão? Mas eu sei que tem muitos aqui que servem, não estão na escala. A questão, meu irmão, é que serviram a expressão de quem Cristo é. E quando nós servimos, nós expressamos o seu caráter. Aqui é um ambiente para você expressar o serviço. Na sua família também é. No seu trabalho também é. Na sua escola também é. Mas onde estivermos, que nós venhamos tocar as pessoas como Cristo. Que nós vamos estender as mãos como Cristo. E expressar ações de serviço no mesmo nível que Cristo nos mostrou, de amar até o fim, lavando os pés, suportando a cruz, suportando as afrontas, a vergonha, a humilhação, por amor. O nosso modelo, meu irmão, é Cristo, e é um padrão alto, que por nós mesmos não conseguiríamos atingir. Mas porque agora somos um com Ele, o mesmo amor que Cristo fez e se moveu por nós, é o mesmo amor que agora habita em você. É um padrão de renúncia, é um padrão de entrega, é um padrão de servir por amor. E o mundo está procurando o que é de si mesmo. O que eu ganho com isso? É a pergunta do mundo. Como é que eu posso ser feliz? Ou então aquela frase, o que importa é você ser feliz. Porque o que importa é só você mesmo. E é a mensagem do mundo. Mas no capítulo 13, onde lemos, Jesus termina dizendo: felizes vocês serão se as praticarem. As palavras que eu ensino e o exemplo que eu dou. Vocês serão felizes. Vocês serão bem-aventurados. Porque a felicidade não está em buscar o nosso próprio interesse. A felicidade está em conhecer a Deus, saber quem Ele é. Por causa disso, sabemos quem somos e servimos o próximo. Amém? Ser como Jesus é servir. E fruto da consciência de quem Ele é expresso no serviço ao próximo. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar em pé no seu lugar.